Imaginemos uma sociedade em que a mulher era considerada como um ser inferior, destinada apenas ao casamento que ocorria invariavelmente pouco depois do início da adolescência. Um tempo onde tudo era difícil, estando as comunicações, os transportes, as condições de vida num nível muito distante do encontrado hoje. Uma época onde a educação era privilégio de uma reduzida camada social. Uma fase onde os preconceitos religioso e racial contra não católicos, negros e índios tornava a crença e condições das minorias difícil de suportar. Um país que gradativamente deixava de ser somente agrícola para entrar na fase de desenvolvimento da industrialização. Agora suponhamos uma pessoa que consiga, nesse cenário de adversidades, criar uma instituição assistencial que espalhe as suas ramificações por dezenas de unidades, que funda e dirige por vários anos 2 publicações de periodicidade regular, que torna a educação acessível a todas as camadas sociais e raciais, que inove, encontrando fórmulas de profissionalização para a mulher, enfim, que crie incessantemente, revelando uma grande capacidade de organizar, administrar, controlar e, quando necessário, improvisar. Tudo isso em pouco menos de 2 décadas. Quase impossível acreditar que, cercado de dificuldades, alguém consiga exercer tão poderosa influência sobre o meio em que viveu. Sobretudo tratando-se de uma mulher. Pois é sobre a sua vida, suas ideias e sentimentos convertidos numa incrível sucessão de obras que vamos falar no programa que você começa a assistir agora. Resende, cidade situada à margem direita do rio Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro, que foi importante produtor de café no século XIX, viu nascer a 1º de fevereiro de 1853, Anália Emília, um dos 3 filhos do casal Teresa e Antônio Mariano Franco. A infância vivida naquelas terras bucólicas impressionaram profundamente a sensível alma da menina, e desse tempo provavelmente resultaria o ideal abolicionista, revelado posteriormente, além de doces lembranças atestadas em vários escritos publicados anos depois, como retratam alguns dos versos do belíssimo poema Uma Saudade. Quantas vezes tão contente essa hora eu esperava, e sobre a ponte correndo, o riacho atravessava, ouvindo com alegria soar a Ave Maria. E logo após avistava pobres negros caminhando, vergados ao peso das messes, mas felizes e cantando, que tanto me comovia. Em 1861, atraída por promissoras perspectivas, sua família transfere residência para São Paulo. A atividade de professora exercida pela mãe certamente teve decisiva influência na vocação de Anália, que já aos 15 anos passa a atuar como sua auxiliar em colégios de Taubaté e Guaratinguetá. A função de assistente da mãe se oficializaria com a aprovação em 1872 num concurso de câmara. Todavia, a autonomia no exercício da profissão viria com a conclusão do curso preparatório na Escola Normal Secundária em 1875, e 2 anos depois, realizava com brilhantismo o exame para o cargo de professora pública, merecendo elogios no jornal A Província de São Paulo, sendo no início do ano seguinte nomeada para o magistério público.
Os próximos 20 anos representaram como que uma preparação para a missão que desempenharia, período no qual fundou uma escola, o Externato Santa Cecília, dedicado ao ensino primário e secundário, e entre 1877 e 1878, um acontecimento marcante: a perda quase total da visão, o que a obrigou a se afastar de suas atividades. A experiência, contudo, aliada a uma rara percepção da realidade, motivaram-na a escrever para publicações da época como A Família e Eco das Damas do Rio de Janeiro. As influências do progressivo materialismo, importado da Europa, inspiraram Anália a escrever um livro, A Filha do Artista, dividido em 2 volumes, buscando preencher a lacuna existente na bibliografia nacional, obra que pretendia fosse um antídoto contra a literatura dissolvente daqueles dias. Os 10 anos seguintes fizeram com que se acentuasse em seu espírito inquieto a ânsia de contribuir para a formação da sociedade republicana do novo século que estava por nascer, e a 30 de abril de 1898, transbordante de alegria, Anália vê circular o primeiro número do Álbum das Meninas, publicação financiada com parte de seu salário, distribuída gratuitamente e que, em sua primeira edição, abordava o tema As Mães e as Educadoras. A virada do século imprimiria novo ritmo ao processo de industrialização de que São Paulo se tornaria importante peça no Brasil. A carência de mão de obra especializada determinava um afluxo muito grande de imigrantes, particularmente europeus. A cultura dos representantes desses povos contrastava muito com a falta de infraestrutura existente no país que os recebia. Outro dado significativo era o do grande número de ex-escravos migrantes das lavouras cujos proprietários também buscavam no exterior colonos mais qualificados. Isso agravaria ainda mais o já crítico problema social da falta de moradia, meios de educação, saúde e trabalho para todos. Anália, apesar dos seus 48 anos, não ficou indiferente a isso e, a 17 de setembro de 1901, requer autorização para o funcionamento de uma instituição que buscaria proteger e educar as crianças das classes desvalidas, bem como mães desamparadas. Um mês depois, o pedido foi deferido, permitindo a fundação da Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São Paulo, que, ainda naquele ano, em 31 de dezembro, tem instalado a sua primeira escola no Largo do Arouche. O tempo exigia a intensificação de atividades para a concretização dos planos imaginados por Anália. Mão de obra era um obstáculo. Para superá-lo, já 25 de janeiro de 1902, colocava em funcionamento o Liceu Feminino, dedicado à habilitação de professoras para os lares a serem instalados. Redige e publica o Manual para as Escolas Maternais, transmitindo às colaboradoras diretrizes para o seu trabalho. Já no dia seguinte, a associação punha em funcionamento um curso noturno para adultos, objetivando sua alfabetização. Controles, recursos para manutenção, entre outros instrumentos, foram sendo desenvolvidos por Anália e suas colaboradoras, e em 13 de agosto daquele ano consumava-se o primeiro passo para a expansão pelo interior do seu grandioso projeto. Era inaugurada a escola maternal de 2 Córregos.
As repercussões da operosidade de Anália começavam a atrair a atenção e o entusiasmo de alguns segmentos da sociedade, embora na mesma intensidade atraísse a ira do clero, que manteve por muitos anos insidiosa campanha difamatória contra a associação. O ano de 1903 começava com a inauguração de outra unidade no interior, a Escola Maternal de Jaú. A necessidade de tornar conhecidas as atividades da instituição, bem como de integrar o corpo de colaboradores, fizeram com que Anália decidisse publicar a Revista da Associação Feminina, posteriormente denominada A Voz Maternal. Em 5 de julho, a identificação dos ideais de Anália com os da maçonaria resultaram na instalação da Escola Maternal Grande Oriente. Por essa época, nova iniciativa de Anália, o primeiro de uma série de asilos creche. Em dezembro daquele ano, a revista da associação informa já serem mais de 1.000 àquela época os beneficiados pela entidade. E antes que o ano terminasse, registram-se 3 acontecimentos importantes. O senador Paulo Egídio de Oliveira, fundador da primeira escola de sociologia do país, profere importante discurso a respeito das atividades da associação. Anália é confirmada na presidência da instituição por eleição, fato que se repetiria até o ano de sua morte. E, finalmente, a sua sede passa a funcionar na Ladeira do Piques 23, em São Paulo. O ano de 1904 marca o surgimento de 2 novas unidades no interior, a Escola de Itapetininga, a 15 de março, e a 9 de julho, a de Campinas. É colocado em funcionamento outro curso profissionalizante para as assistidas, a Oficina de Flores Artificiais, que ensinava a confeccionar flores de papel e pano, produto vendido para gerar recursos para a entidade, experiência que posteriormente daria origem ao Instituto Regente Feijó. O senador Paulo Egídio, a 4 de agosto, faz novo discurso no Congresso exaltando as atividades da associação. Acontecimentos importantes assinalaram a vida da obra em 1905. Instalou-se uma tipografia que, além de produzir os impressos e publicações da entidade, prestava serviços a terceiros, o que também contribuía para levantar recursos que permitiam compor a receita necessária para manter as atividades. Em agosto, é apresentada a proposta para a construção de um prédio próprio para a associação, projeto apreciado e aprovado